Nós estamos trabalhando na série Só Existe um Deus. E agora nós vamos para o episódio 3. Até que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Nos dois últimos episódios, ou 2 episódios anteriores, vimos que Jesus se declara enviado pelo único Deus verdadeiro, o Pai, e que ele mesmo descreve sua relação com o Pai em termos de dependência e submissão real. Hoje nós vamos ver o texto que, para mim, fecha essa discussão de forma definitiva. Porque ele não fala do início da história, nem do meio da história. Fala do fim, do que acontece depois que tudo estiver consumado. E o que Paulo escreve ali é, sinceramente, algo que eu não sei como conciliar com a ideia de que o Filho seja o mesmo Deus ao qual ele se sujeita. Eu não consigo. Na minha cabeça e na cabeça de qualquer pessoa que para pensar direitinho, sem a paixão denominacional, não tem como. O que Paulo escreve ali é, sinceramente, algo que não sei. Não tem como. Vamos olhar a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28. Nesse texto, Paulo está explicando a ordem da ressurreição e o que acontece no fim dos tempos. Ele descreve Cristo reinando. Veja, ele descreve Cristo reinando até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive a morte, o último inimigo a ser destruído. E veja, eu quero que o irmão e a irmã pense direitinho. Paulo diz que Cristo vai reinar até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Nas denominações por aí, dizem, ensinam muitas coisas erradas. E entre estas, nós estamos destacando hoje a questão da Trindade. E eles dizem, esses homens que pregam coisas que não estão nas Escrituras Sagradas, eles dizem, oh, Jesus Cristo vive, é verdade, e reina, é verdade, eternamente. Ai. Jesus Cristo vive, é verdade. Jesus Cristo reina, sim, por enquanto, Jesus Cristo é rei. Mas Jesus Cristo não vai reinar por toda a eternidade. E a Bíblia mostra isso claro. Então, vem a frase decisiva. Paulo escreve, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará a Deus, que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Pare um pouco. Pense com cuidado. Esse texto não descreve uma submissão passageira, limitada aos dias da encarnação. Esse texto descreve um evento futuro, escatológico, o final da história, da redenção, o momento em que o próprio Filho, depois de reinar e vencer todos os inimigos, agora este Rei, Jesus Cristo, se sujeita ao Rei, o Pai. Se o Filho fosse, em essência, o mesmo Deus Altíssimo ao qual ele se sujeita, esta frase se tornaria logicamente incoerente. Significaria Deus sujeitando-se a Deus depois de ter recebido de Deus a mesma autoridade que devolve a Deus. Não é isso que o texto descreve. O texto descreve duas partes reais, uma relação real, o Filho e aquele a quem o Filho se sujeita. Até quando os corações serão endurecidos para não entenderem uma mensagem tão simples como Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Apocalipse também toca no assunto. Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 7. Em Apocalipse capítulo 5, João vê aquele que está assentado no trono segurando um pergaminho selado que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir.
E então, preste atenção, um dos anciãos anuncia que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o pergaminho. João olha e no lugar de um leão vê um cordeiro, como que imolado ao pé do trono. E o cordeiro se aproxima, recebe o pergaminho da mão daquele que estava sentado no trono. Repare na cena com atenção. São duas figuras claramente distintas. Uma está sentada no trono, segurando o pergaminho. A outra se aproxima e recebe o pergaminho dessa primeira. Se fossem a mesma pessoa, a cena não faria sentido narrativo algum. Não se descreve alguém recebendo algo das suas próprias mãos. Mais adiante, no mesmo capítulo, toda a criação canta louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, separadamente, mas em conjunto, reforçando mais uma vez que são duas figuras distintas, ambas dignas de honra, mas ocupando posições diferentes na cena. Salmo, no capítulo 110, Atos, no capítulo 2, verso 34 a 36. No Salmo 110, um dos textos mais citados no Novo Testamento a respeito do Messias, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Repare de novo na estrutura. Um Senhor fala a outro Senhor, convidando-o a sentar-se à sua direita, uma posição de honra, mas claramente distinta e subordinada à posição central. Pedro cita exatamente esse salmo no dia de Pentecostes, em Atos 2, aplicando-o diretamente a Jesus. Deus o fez Senhor e Cristo, esse mesmo Jesus que vós crucificastes. Deus é quem age, Jesus é quem recebe a posição que Deus lhe concede. Que isso fique bem claro em nossa mente para que a gente possa começar a agradar a Deus, não misturando as estações, conhecendo a verdade, que a verdade nos liberta. Paulo resume esse movimento inteiro no hino aos Filipenses. Cristo, existindo em forma de Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas Jesus Cristo se esvaziou, tomou a forma de ser humano, de servo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora eu pergunto, a quem dá ordens a Deus? A quem Deus obedece? Mas Jesus submeteu-se, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, e essa palavra é importante, por isso, indicando uma consequência, por causa disso, porque ele se submeteu, porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Note o movimento completo. O Filho se humilha, obedece, e é o Pai quem o exalta como resposta a essa obediência. A exaltação não é uma reafirmação de uma igualdade que já existia eternamente. É uma resposta concedida pelo Pai, por causa da obediência do Filho. Está claro para você, meu irmão? Está claro para você, minha irmã? O Espírito Santo já abriu os teus olhos? E o hino termina de forma reveladora, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Mas Senhor para quê? Para a glória de Deus Pai. A glória final, mesmo depois de toda a exaltação do Filho, mas toda a glória converge para o Pai. Juntando tudo o que vemos nesses 3 episódios, o Filho é enviado pelo único Deus verdadeiro, ele opera em dependência real do Pai, ele é exaltado pelo Pai como resposta à sua obediência e, ao final de tudo, ele mesmo se sujeita ao Pai para que o Pai seja tudo em todos.
Essa não é uma leitura fragmentada de versículos isolados. É um padrão consistente do Antigo ao Novo Testamento, da criação à consumação de todas as coisas. Existe um único Deus verdadeiro, o Pai, e existe o Filho, separado, distinto dele, subordinado a ele, e que, no final das contas, devolve a Deus toda a autoridade que foi recebida. Ele não tinha, ele recebeu e agora devolve. Essa série está te edificando? Você está aprendendo alguma coisa? Se você está aprendendo alguma coisa, de coração, meu irmão, por que não dividir isso com outras pessoas? Ajude a que a palavra de Deus alcance mais corações. As igrejas estão cheias de pessoas que acreditam na tal Trindade. Olha, eu nunca neguei. Existe 3 pessoas. O Espírito Santo de Deus é real. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é real. O Deus Altíssimo é real. Mas essas 3 pessoas trabalham em harmonia, mas não são a mesma pessoa. Não são 3 pessoas em um só Deus. No máximo, a gente pode dizer, são 3 pessoas em um só propósito. Agora, um só Deus, não existem 3 deuses. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Propriedade é Filho. Deus tem autoridade, o Pai tem autoridade sobre o Filho. E o Filho disse, o Pai é maior que eu. Já vimos isso em João. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, propriedade de Deus também. Se esta série está te mostrando, edificando sua fé com solidez bíblica, então, compartilhe com alguém. Ative o sininho de notificações. Eu não sei quando teremos outro, se é que vamos ter o 4º episódio, mas cabe a Deus decidir. Deixe o seu like. Isso ajuda mais irmãos a encontrar esse conteúdo e a voltarem, como nós, diretamente às Escrituras. Olha, repito, não tenho nada contra a denominação. A denominação é uma porta de entrada. A denominação é um grupo que anuncia Jesus. Agora, não procure denominação e não confie em denominação. Busque a palavra do Senhor por si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Se Deus permitir, no próximo e último episódio dessa série, nós vamos entender como e quando a doutrina da Trindade, como a conhecemos hoje, foi formalizada. E o que isso significa para quem quer se firmar apenas na palavra. Continuemos firmados na palavra, guardando a fé. Nos veremos, se Deus permitir, se você quiser, no próximo episódio. Até lá, fiquem em paz.